tá nessa loucura que a gente inventou, não é? A gente já tá se perguntando por que isso, né, Marcão? Eu me questiono a cada minuto que passa, DVD. A gente começou às 9h30, eu tô desde as 11 horas da manhã perguntando por que isso, gente. É por momentos como agora que começamos Por momentos isso. como agora, sabe? Porque agora a gente vai receber o convidado principal do dia, Marcão. Sabe? Porque É verdade. a gente recebeu muitos amigos que já passaram por aqui e separamos algumas entrevistas inéditas. E eu e o Marcão, a gente conversava e falava, precisava ter a cereja do bolo. Então me desculpe tratá-lo dessa forma, mas Eduardo Spor, você é nossa cereja do bolo. Uma salva de palmas, Eduardo Spor, pelo amor de Deus. Cara, e assim, foi um negócio quase cósmico, eu diria. Sim. Porque eu tinha mandado e-mail pra ele, mais de 6 meses. É? Pô, a gente queria muito contar com você lá e tal, né? Sim. Desde idos de Nerdcast, aquela coisa toda. Sim. E a gente conversando, pô, vou ver quando for pra São Paulo, eu te aviso. Aí A dificuldade é que eu moro no Rio, né? Então fica mais difícil agora. Exato. Aí você me avisou, ó, tô indo pra São Paulo. Sim. E a gente nessa loucura, pensando no que ia fazer. Aí na hora que a gente decidiu que ia fazer o dia de hoje, Sim. no dia seguinte você mandou um e-mail. Ó, tô indo pra São Paulo dia 22. Eu falei, nem fudei. Como assim? Nem fudei. Cara, foi muito absurdo. Sim, cara. Eu falei, dá pra você segurar... A gente tá... Já tá aqui, já. A gente tá nessa desde, acho que mais de um ano, né, cara? Que a gente tá se falando pela Cara, eu primeira acho que vez. é mais que 6 meses, com certeza. Talvez um ano. Que a gente se falou porque a gente, com esse negócio de pandemia, a gente perdeu um pouco a noção do tempo, né? Tem coisas que você pensa, né, que, pô, há 2 anos atrás parece que deu um corte no tempo. Então acho que foi por aí, quase um ano, cara, que a gente se falou pela primeira vez, cara. Quase um ano, velho. Acho que foi isso. E assim, eu tava falando fora do ar, mas Eduardo é das pessoas mais agradáveis trocando e-mail que existe nesse Não. mundo. E- De verdade. Fico até inibido de falar isso. Nossa, Não, é e mó outra legal, coisa- mó legal. E outra coisa, um dos convidados que mais colaborou com a pauta do programa. Nossa, eu Não falei é assim, ó, por... caso ajude, toma ali um monte de Falei, link. eu faço a pauta do programa, o Marcão mandou o que você mandou pra ele, só Sim. encaminhou pra mim e falou, DVD, brilha. Eu fui jornalista, né? Aham. Então você Então- sabe o então- perrengue que é entrevistado. Né? Sim, sim. Isso é organizado também, né? Você vê que... E eu acho bizarro o jornalista que não se prepara. Claro que também tem gente que não se prepara e sabe levar a conversa. Também não estou julgando nesse ponto. Mas, cara, às vezes você fala com o jornalista e ele não sabe nem quem você é. E hoje em dia não existe... Dá um Google para você existe ver. não saber Não quem existe isso, né? Não existe essa E aí essa fica desculpa. até uma... Então, eu como, Fica deselegante. eu como jornalista, eu sempre o mínimo que eu podia fazer era me organizar minimamente, né, para poder receber o convidado, né, receber, no caso, o entrevistado, tudo. Então, por isso que eu tenho essa organização. E aí eu pergunto, precisa de alguma coisa e tal. É que é o nosso rolê também, assim, a gente fica muito incomodado, às vezes, até de ver outros podcasts, o cara chegar e falar assim, e aí? Sim. Me conta uma história legal. Pô, é chato, Sim. né, velho? Você tem O carreira já, né? Marcão até ilustra um caso de ter uma jornalista que, pô, jornalista conceituada. Maria Cândida, sabe? Maria Cândida. Sim. Cobriu Fudida, guerra, cobriu pô. guerra e os caralho. Sabe, foi num podcast e aí a entrevistadora, no meio da entrevista, assim... No começo. No começo. Conta uma história engraçada pra gente. Aí Pô, é foda, cara, né? você levar a Maria Cândida pra fazer... A gente prefere muito mais dar entrevista para podcast, para blog, né? Mesmo que seja entrevista escrita e tal, porque sabe que a pessoa, pelo menos, tem uma noção, assim, também não precisa saber a fundo, ninguém é obrigado a conhecer o cara, Claro. tudo do cara, não é isso. Mas eu acho que é uma questão de educação também, né? Você ter uma mínima noção de quem é a pessoa, né? E aí é isso, cara. É isso que eu acho bacana. Porque tem também o outro lado. Porque tem o entrevistador que ele mostra claramente que ele não faz ideia de quem que ele está entrevistando, o que é muito desagradável. Mas também tem um outro lado que é muito chato, Marcão, do entrevistador que quer fazer questão de que conhece o convidado mais do que o próprio convidado. Não é? Não, mas você fala, você fez. Não, você fez isso Você gosta sim. que eu sei. Não, Ó, Verdade. eu vou te chamar de Dudu, porque... Claro. eu vou me dar essa intimidade, Dudu. Temos uma relação antiga aí. Ainda que virtual. Ainda que virtual. Ainda que- Cara, a gente pergunta pra todo mundo que vem aqui o que você se considera hoje. Quando a gente pergunta o que você faz, quando tem que escrever no hotel, etc., o que você responde? Escritor, né? Felizmente, assim, eu me sinto confortável para dizer.
Antigamente tinha essa... Eu não sabia, né? Se eu colocava jornalista e tal. E hoje em dia, como eu vivo disso, né? E é uma carreira que eu persegui e tal, e consegui, eu me considero escritor. Mas a gente fala muito também, quando a gente pergunta mais informalmente, um nerd, né? E o nerd naquela concepção clássica, né? Que a gente cunhou lá no Nerdcast, do nerd ser um cara que é muito interessado num assunto específico, né? Ou vários assuntos, mas muito interessado naquilo. Então você é o nerd de quê? Às vezes o cara fala, pode ser um nerd até de futebol. E eu tenho meus campos literatura, Star Wars, RPG, né? Então são os meus campos assim da minha nerdice. Você é do rolê do RPG também? Sou total, cara. Total. Caralho. Total. Então é isso, mas hoje, felizmente, graças aos meus leitores, graças a vocês, no sentido de que acompanharam meu trabalho e prestigiam meu trabalho, eu posso... eu vivo disso, né, cara? E talvez você falou que foi legal no e-mail e tal, mas talvez também seja um pouco dessa gratidão, sabe, cara? Porque você, me dando espaço aqui, você está prestigiando o meu trabalho. E o artista tem que ter noção de que ele não é nada sem o seu público, né? Não dá para entender um artista arrogante. Eu não consigo entender isso. Cara, mas e o que mais tem mais comum do que... é esse que é o lance. Louco, mas como resolver esse mistério? Porque, afinal de contas, o artista sem o público, né? Ele não é nada. Então, eu nunca entendi isso muito bem. Então, faço questão sempre, até nas redes sociais, de tentar responder todo mundo. Às vezes não consigo, mas tento. Mas o pessoal fala isso, né? Foi legal. Eu considero o mínimo. Não estou sendo... Eu realmente considero que isso é o mínimo que você pode fazer, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Então, felizmente, eu me tornei um escritor aí graças às pessoas que me ajudaram, né, aos meus leitores e galera que me acompanha. É bom demais. A gente pergunta também sempre o que você não virou quando cresceu? O que você queria ser quando crescer que você não virou? Boa pergunta, essa pergunta é excelente. Eu queria ser... Meu pai era piloto, já aposentado, né? E aí quando perguntava, você quer ser piloto como seu pai? Sim, mas piloto de espaçonave. Porque naquela época você achava que hoje em dia... O pessoal achava que hoje em dia... Ia estar Open espaçonave rolando. Mas aí quando eu penso isso, eu chego à conclusão de que eu me tornei um piloto de espaçonave. Porque na realidade, o que eu estava querendo dizer com aquilo? Eu acho que eu estava querendo dizer que eu usaria a imaginação, né? Minha imaginação fluía, né? Era aquela maneira, né, que eu pensava, assim, né? Deixar a imaginação fluir, né? Porque isso é uma coisa que eu imaginava, já era um protótipo de um escritor, talvez, de criar uma história, né? Entendeu? Não sei se eu me expliquei muito bem. Sim, de voar com o negócio, de voar com suas ideias. Isso, e aí o escritor é isso. A matéria-prima do escritor é a imaginação, né? Então, talvez naquela resposta eu estivesse querendo dizer, eu quero ser um escritor, um criador de histórias, né? Hoje decodificando um pouco isso, né? Então, não me tornei piloto de espaçonave e tal, mas me tornei um escritor. E aí, talvez, quem sabe, um dia eu escreva até uma ficção científica nesse sentido, né? Cara, é da hora demais. Fechando a trinca de perguntas aleatórias que a gente abre o programa, qual foi o seu primeiro crush famoso? Aquela artista que despertou os hormônios no adolescente Eduardo Spohr. Foi uma capa de um livro de fantasia, Crônicas de Dragonlance, que eu adorava e tal. E tinha uma personagem Gold Moon desenhada lá pro Larry Elmore, eu acho que era Larry Elmore. E eu era louco naquela personagem lá. Não era nem verdadeira, era um desenho, né? Então é isso que eu tô vendo, é nerd mesmo. Não é? Não é. Caralho! Era uma sacerdotisa lá e tal, e aí a gente ficava... A turma adorava ela, assim, né? Então, acho que é isso. Foi seu primeiro crush? Eu acho que sim. Cara, me trouxe uma memória antiga, porque assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu consegui uma edição de luxo, assim, da Vampirella. Ah, sim. Sabe? Mas aí é mais... O negócio... O buraco é mais... sim, embaixo, literalmente, né? Despertou os hormônios de forma bem... Baixa, Foi uma explosão de hormônios, digamos assim. Explosão de hormônios. O Vampirella saía muito na heavy metal, né? Na heavy metal, isso, Era uma revista excelente que tinha, né? Enfim, era realmente... Ela é baseada numa... Eu acho que ela foi inspirada numa modelo brasileira, a Vampirella.
A Vampirella é mesmo? Não sabia disso. Procurem aí na internet, pra Aham. não falar nenhuma besteira. Mas é... Pô, capa belíssima. Tinha as capas do Conan também, mas... Sim. Não, aí não Aí não despertava nada. Mas... É outra coisa. Esse cara está falando, você é filho de um piloto e de uma comissária de bordo, né? Sim. Cara, que loucura que foi tua infância, né? Sim, a minha mãe parou de voar, né, para criar eu e a minha irmã, né? E meu pai continuou trabalhando, mas eu tive essa oportunidade de viajar o mundo, especialmente quando eles se separaram, na verdade. Tinha uns 13 anos e tal. Aí, para ficar mais tempo com meu pai, né, eu acabei viajando com ele, e aí acabei conhecendo até mais muito o Brasil, né, porque na época ele viajava, fazia voos nacionais, mas também tive essa oportunidade, vamos dizer assim, esse privilégio de poder conhecer vários lugares, né? E isso me ajudou muito, acho que muito na minha carreira de escritor, pelo fato de que você conhecer outros lugares, você se torna uma pessoa mais indulgente em relação ao mundo. Viajar é um negócio muito importante para nossa formação. E quando Abre a cabeça demais, né, cara? quando você sai da sua zona de conforto, né? Você precisa se tornar mais humilde, né? E você precisa, né, pedir ajuda e tal. Quando você está só na sua área ali, você é o chefão, sabe tudo, não precisa aprender nada. E acho que viajar é uma coisa muito importante para isso. Então, conhecer outros costumes, outros lugares, me ajudou bastante. Então, foi essa a minha vida aí, a minha infância e adolescência aí. Tive esse privilégio, ainda bem. Seus pais trabalhavam juntos ou não? Antes da gente nascer, né? Aí depois, aí depois ela parou de trabalhar e depois eles se separaram. Mas, sim, se conheceram na Varig. Lembra? Nossa, que foda. Grande chance... Grande parte da audiência não tem ideia do que é Do a que é a Varig Varig, hoje, não mas... Caralho, que massa, velho. Grande chance de você ter sido feito nas alturas. Pode realmente. ser. Isso não vai se falar pro convidado? Né? Não é convidado de luxo, de elegância, né? Pô. Minha família toda era da Varig. Meu avô foi comandante da Varig, um dos primeiros lá. Meu tio também. Meu pai, né? Aham. E até a Varig encerrar as atividades deles lá. Mas é isso. Olha, é inevitável a gente... Antes de entrar na carreira de escritor, é inevitável a gente falar da sua participação no Nerdcast. Claro. Tá? E é muito maluco, cara, conversar com uma voz que eu conheço tão bem, assim, não é? E, aliás, você fez alguma coisa de locução na vida, etc, ou nada? Porra, não, eu Tua sou voz péssimo. é boa, cara. Não é não, cara. Tua voz é boa. Eu agradeço o carinho, mas é bem ruim, Eu cara. te juro que tua voz é boa, cara. Tua voz é boa. Tem um negócio, boa mesmo. Eu fiz locução e a voz é boa. Não que eu tenha a voz de locutor, já aviso antes. Sim. Mas tua voz é boa, cara, de verdade, da hora. Tipo, e realmente é uma voz que a gente conhece de... Talvez se trabalhasse Muito mais, tempo, né? sim. Claro que teria que fazer um curso, uma coisa assim, né? Sim. Mas diga, Como é que você sente? Porque hoje tem uma explosão de podcast e tudo. Inclusive, eu e Marcão, a gente até gosta de dizer que isso que a gente faz não é podcast. A gente fazia podcast antes, É outra né, coisa. Que agora, também, tudo bem. tem essa treta aí, mas eu acho que é uma coisa assim, em tese, no caso da etimologia, vamos dizer assim, o podcast seria, etimologicamente falando, só o áudio. Aham. Por quê? Porque o que é o podcast? O podcast ele vem do broadcast, que é a transmissão ampla, né, que era a transmissão de televisão e tal, e depois alguém, que eu não lembro quem foi, um jornalista cunhou esse termo, transmissão para o iPod, né, quer dizer, então podcast, então, e o iPod é áudio, né? Sim. Então, em tese, o podcast seria áudio. E aí depois, claro que expandiu para formato de vídeo e tudo, mas eu acho que também... Cara, isso aí é meio bobo, né? Uma treta meio boba, Sim, né? sim. Mas, assim, só falando em termos etimológicos, né? E aí era o que a gente fazia no princípio, né? No começo do Nerdcast, que foi essa experiência, né? O Nerdcast começou... Claro que eu não posso falar por eles, lógico, né? Eles sabem, mas pelo que eu lembro e tal, eu só fui entrar no Nerdcast lá pelo Nerdcast 12, eu acho, se eu não me engano, um pouquinho mais... Já, no começo, né? Mas não os primeiros. E eles... então, era uma experiência que eles faziam, né? Ninguém sabia se ia dar certo. Era Nerd Connection, na época, quando começou. Inspirado no Manhattan Connection, né? Que tinha pessoas de vários... Tinha uma menina que era de outro país e tal. Enfim, por aí vai.
E aí foi isso. Aí eu já conhecia o Alexandre Dave, né? E eles me convidaram lá para... Eles juntavam uns amigos para gravar o programa e tal. E me convidaram uma vez para gravar. Vocês se conheceram da onde? Tem um amigo nosso em comum que estudou comigo, Andrés Ramos, um amigo imaginário que participou algumas vezes dos Nerdcasts antigos e tal. E ele estudava numa faculdade e nessa faculdade ele conheceu o Alexandre Dave. E eu era amigo do Andrés. E aí, por meio dele, eu conheci eles, né? A gente ficou amigo e tal. E foi assim que a gente começou. Eles já tinham um blog, né? Na verdade, tinham 2 blogs. Eu tô falando aqui os detalhes que eu também não sei, né? Eu não posso falar da vida dos caras, né? Mas pelo que eu lembro, assim, tinha o Amazing Pixel, que era o blog do Dave, e tinha o Jovem Nerd, que era o blog do Alexandre, né? Então aí eles ficavam numa competição ali para saber quem fazia as montagens mais engraçadas. Isso lá bem no começo, né? 2004, eu acho, uma coisa, 2003. Aí não lembro exatamente quando foi. Eu comecei a fazer podcast em 2005, já me baseando nos 2. Sim. Então provavelmente o Nerdcast deve ser de 2004 e essas coisas dos 2 separados deve ser 2003, provavelmente. 2, talvez. Outra época, né? Outro mundo, né, cara? Outro mundo, outra coisa. Gente que tá escutando a gente, ouvindo a gente que nem era nascido nesse período, né, cara? Maluquice, né? Maluquice pensar isso, né? É. E aí... Ele ali, ó. Ele ali, ó. 14 anos essa porra. Não. E aí uma vez a gente foi na casa do Dave, e aí foi literalmente no fundo do quintal. Aí gravamos 2 no mesmo dia. Gravamos um sobre o Google e outro sobre o Bernard Cornwell, né? E aí gravamos e aí foi... Eu me lembro que também o meu apelido na época, eu inventei na hora. É que tinha o lance dos apelidos, né? E eu achava que era obrigatório, porque... Não sei por quê. Achava que era obrigatório. Tinha apelido, você tem que ter também, ué. Era o nickname, né? Aquela coisa. Coisa de Nick também, de CQ, né? Sim, tinha sim. Tinha além disso, tinha uma... Vamos dizer assim, não é uma glamorização, mas tinha uma mítica em volta do anonimato, assim, né? Era legal, tal. Do tipo, também nem não vou ser um personagem. Personagem, E nem era por mal, não era no anonimato do mal. Era que, né, você queria ter uma outra identidade. Tinha muito disso nos chats do UOL, lembra aqueles primeiros, aquela coisa, você entrava anônimo, caraca. Quer dizer, enfim, eram outros tempos. E aí inventei meu nickname lá, meu apelido, que era Vince Glotto, que eu lembrei de uma cena do Caça-Fantasmas. E aí foi isso, cara. Aí ficou Vince Glotto por um tempo. Aí depois, quando eu lancei o livro, O Batalha do Apocalipse, eu acabei tendo que... falei, aí como é que eu falava? Eduardo Sporo, o Vince Glotto. Aí tinha que botar meu nome pra galera saber que eu era o escritor, né? Que no livro vai até escrito o nome. O nome, claro. Pra saber, pra galera identificar que o escritor Eduardo Spor era o Vince Glotto do Nerdcast. Sim. E aí foi isso. Aí a gente. Aí eu acabei usando cada vez mais o meu nome, Eduardo Spor. Mas esse negócio do apelido mesmo foi algo que eu me confundia, nem sabia que se precisava, sabe? Enfim. Mas foi bacana. Chamava de Eduardo no meio e vamos que vamos, né? Chamava o quê? Chamava de Eduardo no meio, Chamava às vezes, e segue o jogo. Cara, sim, o Dudu, né? Enfim. Dudu, e segue. Isso. Cara, o negócio do Batalha do Apocalipse, a loucura que foi o lançamento dele, acho que é um negócio que não existe, né? Acho que não tem paralelo da forma como ele foi lançado. Tipo, quanto tempo... Porque ele foi meio que o produto quase 01 da loja do Jovem Nerd, né? Isso. Você até poderia ter trazido, não lembrei, poderia ter trazido pra gente ilustrar, né? Foi na Nerd Store, né? Foi o primeiro... Na verdade, eles tinham uns produtos, tinham camisa... Aquela bobeirinha, coisa do Nerdcast mesmo. Mas algo assim, produtos de... Poderia chamar assim de merchandising, não alguma coisa muito original, porque é deles, né? Mas assim, um produto original mesmo, né? Um livro, tal, uma coisa assim... com conteúdo, vamos dizer assim. Eles não tinham e achavam que tinha tudo a ver vendendo na loja. E a primeira tiragem, cara, foi de 70 exemplares. Pra gente era muito, cara. E aí a gente lançou lá, né? Quando abriu a loja, lançou o Batalha do Apocalipse. Já vendeu essas 70 cópias muito rápido. Aí depois fizemos mais 500. Aí... Beleza. Mas essa iniciativa de a 500 já foi a que encheu a parede deles lá, que encheu
Ainda não? Não, ainda não. 500 vocês estavam meio que testando. Pegava a grana e recomprava. Mas essa iniciativa de fazer essa produção independente, digamos assim, foi depois de bater muito em porta de editora e tomar não, né? Direto. Inclusive a minha editora que me publica hoje não queria publicar o livro, né? Não era a época, tudo. Mas isso é um aprendizado, né? Virou até um case, assim, no sentido de que a gente não deve esperar a editora, né? Ou, enfim, ou qualquer coisa, ou uma gravadora, o cara que trabalha com isso, ou uma produtora, vocês que trabalham aqui, fazer o seu próprio caminho, né, cara? Então, a gente fez o caminho, eu fui conquistando e construindo o meu público aos poucos, o que foi excelente, porque é assim que as coisas duram, quando você vai aos poucos. Às vezes, quando o cara tem um pico de uma audiência, uma coisa assim, essa audiência também se perde muito rápido. E aí o cara fica até meio deprimido, né? Pô, eu tava lá em cima, agora eu tô aqui embaixo, né? Quer dizer, e quando você vai construindo aos poucos, esse teu público vai se mantendo, você vai conquistando o público, conquistando no sentido positivo, né? Porque às vezes pode parecer que conquistar é uma coisa meio negativa, maquiavélica, não, mas... então, fui conquistando, construindo esse público, a galera me acompanha até hoje, né? Então foi bacana, cara. Foi o case. Aí depois a gente fez, isso foi 2007. Aí, já em 2009, com 2 anos, aí, temos um case espetacular e tal. Agora as editoras vão querer. Continuaram dando não. Em 2009 a gente fez então uma nova edição do Batalha, aí até com uma capa nova do Harold, né? Harold Stricker, que falecido, inclusive. E aí foram 4.000 livros. E aí, já era uma época que tinha Orkut, já tinha Twitter, começou a viralizar mesmo, né? Ela começou a ler e começou a achar bacana e tal. E aí que a editora veio falar comigo, né? E o Nerdcast crescendo pra cacete também, né? Sim. Nessa época começou também a empinar, então foi tudo meio que convergindo, né? Sim, claro, logicamente. É óbvio que eu sou muito grato a eles, aos meus amigos queridos, ao público, né? Mas também nós crescemos juntos também, né? As pessoas meio que te conheciam, aí conheciam as coisas que você falava. Sim, claro. E é muito da hora que o público nerd em si, né? Que se centralizava no Nerdcast de alguma forma. Sim. É uma galera que consome muito, né? Sim. É uma galera que quando gosta, quando acredita, primeiro que espalha e segundo que consome com muita força, né, cara? É impressionante. E lê muito assim. também. Lê muito, né? Eles já faziam umas experiências na época com aquele link patrocinado, link parceiro do Submarino na época, que você ganhava porcentagem, né? Sim. Aquela coisa. E vendiam muitos livros ali. Então eles sabiam que o público deles era um público que lia demais, né? Então aí era um produto perfeito para a loja. Então foi assim que começamos lá. E foi bacana, cara. Foi uma parceria que funcionou bastante, cara. E depois foi pra editora, né? Então, depois que deu certo na segunda vez, eu me lembro que uma vez eu nem tinha Orkut, eu não gostava do Orkut e tal, e apareceu uma vez, alguém me falou, um amigo meu falou, olha, tem uma comunidade do Orkut do Batalha do Apocalipse. E eu falei, caraca, tipo, apareceu. E já tinha lá tantas pessoas, nem lembro quantas, mas era bastante pra época. Aí eu entrei no Orkut pra poder acompanhar isso, né, cara? E aí foi isso, tinha Orkut, Twitter, e a galera começou a falar sobre o livro, e aí a editora resolveu, né, voltar para mim falar comigo lá, proposta para fazer um contrato, tudo. Aí que saiu nas livrarias, né? Até então era na loja dos caras lá, lotando estoque, e vamos que vamos, e vendendo tudo. Exclusivo na loja, e até quando a minha editora veio falar comigo, ela falou, manda um livro para mim que eu gostaria de analisar, como já tinha mandado para a editora Record, né? E, na verdade, ela era um selo que tinha sido acabado de comprar pela Record. Eu falei, eu achei que fosse trote. Aí eu falei, não vou mandar não, se você quiser, compre aí. E aí poderia ter me dado mal, né? Mas aí ela comprou, gostou do livro. Caraca, ela foi e comprou. Tava interessada, Eu não fiz por mal, cara. Imagina, você tomou tanto na cabeça, tanto tempo, né? Não, e tinha também essa lance, às vezes, às vezes o cara que acontecia isso, cara. Às vezes o cara queria um livro de graça, e aí escrevia falando, eu mando os 3 livros aí que eu sou amigo de alguém da editora, tal. Mentira.
E aí você... Essas coisas... E foi... Eu acho bom ter acontecido essas coisas, que você fica muito safo também no mercado. Aí você para também de... Você fica olhando, sabe quem é. Hoje em dia eu tenho uma visão boa, cara. Eu sei ler as pessoas bem, sabe? Porque eu já tomei muito na cabeça. E aí você vai aprendendo, né? Mas nessa eu errei. Aí eu achei que ela fosse um trote. E aí ela comprou o livro e deu tudo certo. Caraca. Felizmente. Cara, antes de se tornar escritor, que tipo de literatura você consumia? O que você gostava de ler? Tudo, mas principalmente fantasia, né? Aham. Romance policial, ficção científica e tal. Essa literatura mais nerd. Mas eu sempre gostei de ler. Né? Teve uma época no colégio que alguns livros eu não gostava tanto, mas meu colégio foi bom, cara. Ele tinha muitos livros da coleção Vagalume, por exemplo, que tem livros excelentes, né? Livros acessíveis. Cara, eu amava a coleção Vagalume. Pois é. Sou apaixonado no Pedro Bandeira, cara. Apaixonado. Pois é. Já tentei trazê-lo aqui, mas não tive sucesso ainda. Mas, cara, eu sou enlouquecido. É a porta de entrada pra muito moleque na leitura, né, cara? Claro, cara. Ele tem uma seleção muito boa, né? Mas tem coisas que eu acho que também não são próprias para uma idade, né? Não adianta você querer forçar um adolescente a ler um clássico, um Machado de Assis, um Castro Alves, porque você vai... Mas é o que acontece com o vestibular. É o que acontece, mas tem aí... um monte de livro que a gente não estava preparado para ler. Você acaba desestimulando a leitura. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque hoje eu considero Machado de Assis provavelmente o maior escritor que já viveu. Mas depois, eu considero quando você... Tomou a leitura como um prazer. Isso. Não como obrigação. Não só isso, pela idade também. Também. Entendeu? Porque você, para entender Machado de Assis, eu acho, claro que varia. Né? Cada um pode ter um moleque de 12, 13 anos que vai entender, vai achar ótimo. Mas eu acho que, em geral, você precisa de... Obrigado. Você precisa ter Pode. Não, vai. Vai. Marcão tomando do comando. Marcão, que deselegante, meu Deus. Não, tá aqui, meu tá cheio. Meu tá cheio, vai. Eu fui ser muito, como você falou, gente boa, e aí agradeci uma parada que nem era pra mim, aí... Então, não vamos desculpar nós, que a culpa é dele. Reivindiquei a posse Vamos dar a culpa a quem é de fato. Agora você entrega sua arrombada. Mas Mas você já tem, tranquilo. Essa você agradece, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas então, para você entender Machado de Assis, eu acho que você tem que ter uma certa vivência. Tem que ter vivência. Para mim é igual pós-graduação. Claro. Não adianta você fazer pós-graduação com 22 anos, que não vai servir pra porra nenhuma. O cara sai da faculdade e quer fazer pós, malandro. Sim. Você precisa passar por aquilo, aprender, porque é sobrevivência, não é? Claro. Não é matéria que vai dar na tua cara. Machado de Assis pra mim é a mesma coisa. Você quer entender sobre Machado de Assis, sendo que você não viveu nada, você nem sabe a profundidade dos sentimentos que tem ali naquela obra. Perfeito, é isso. Você nem entende o que é aquilo. Perfeito. Então, salvo essas coisas, né, que eu até uma vez colocaram para ler também um outro, que era Lucila. Acho que era Lucila. Uhum. Sim. E essa história é até engraçada, acho que eu nunca contei em podcast. E eu não conseguia ler. Tava achando muito chato. E aí eu tinha a prova do livro, e eu fui adiando. Ainda tem a prova do livro, né, que é pior. Tem a prova do livro, que é um terror. E aí eu fui adiando. Né? Aí eu não conseguia ler e tal, eu fui deixar para o último dia. Então, descobri que eu não ia... Aí, tarde, chegando à noite, o que eu vou fazer? Como é que eu vou escapar dessa? Aí eu não tenho mais o que fazer. Essa história é real, parece até uma anedota, mas é real. Aí eu ligo lá na televisão, no canal 4, na época. Qual é o canal da Globo aqui? Globo é 5. Lá no Rio era 4. Ligo no canal 4, e aí tem um especial Lucila. Que era um especial que fica até com a Júlia Gunn. Com a história do livro. Mas Deus tem seus favoritos Deus mesmo, tem seus favoritos, claramente. E aí, enfim, mas foi engraçado essa história. Aparece, agora é hora da revisão. Aí começa, tipo... Eu me dei bem na prova do livro sem ler. Mas eu acho que é isso, né? Se tivesse... Mas também o colégio também tinha coisas bacanas. Tinha, por exemplo, uma coisa de rodízio de livro. Cada um levava um livro, aí tu podia escolher o livro do amigo, que você achava, né, que era mais legal. Enfim... E é isso. Acho que eu estendi na resposta. Não, né? fica à vontade. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu, assim? Eu acho que desses que eu li, do Coleção Vagalume, tem um livro chamado Caso da Borboleta Tíria. Já falei desse livro no Vilela, inclusive. Que é
uma história de assassinato no mundo dos insetos, uma fábula, né? Cara, que maravilhoso. Que E o bacana é que é infantil, tal, infanto-juvenil, mas é uma história policial, um romance policial. O romance policial é um livro... O romance policial é um gênero excelente para formar leitores, porque o romance policial ele é um jogo. Ele é um jogo. O autor tá ali, ele espalha as pistas e te desafia a encontrar o mistério. Antes do fim do livro. Eu já desisti. Eu não consigo nunca. Depois isso me levou a gostar do Sherlock Holmes, de tudo de Sherlock Holmes. Tudo. Eu nunca consegui decifrar nada, cara. O cara era foda mas pra também, mim né? é igual mágica. Eu gosto de ser feito de otário. Claro, faz parte. Amo. Claro. Assim, Agatha Christie, o Hercule Poirot, inclusive saíram filmes agora, os caras estão produzindo. Vão produzir 5 filmes do Poirot no Prime, no Amazon Prime. 5. Já fizeram do Nilo, fizeram do Expresso do Oriente, tem mais 3 e é um por ano que vai lançar. Sim. Já lançaram 2 dos meus prediletos. Assim, eu gosto de ser feito de otário. É muito bom aquela hora da mesa, que ele bota todo mundo na frente e começa a explicar. Não, porque ele começa a explicar a solução. Apesar de que... Perfeito, bacana pra caramba. Apesar de que eu acho que nada substitui a mídia literária. Ainda mais nesses livros que a gente leu, Agatha Christie e tal. Aí eu acho que a literatura brilha. Nada contra, eu acho maneiro ter o filme também. Mas a gente não pode deixar de ler um livro. Muda muito. Né? Assim, é bom, porque eu li o livro há 15 anos. O Expresso do Oriente deve ter lido com 12, 13 anos, sei lá. Era muito moleque. Pra agora é um tesão ver, porque eu lembro de um cheiro só. E pelo que eu li, eles não vão fazer os finais igual o livro. Pra poder ter ter a surpresa. Ter uma surpresa igual tem no livro. Então eles fazem alguns ajustes no roteiro. E aí tudo visto pela família da Agatha Christie e tal, tudo, né, ajustado pela família dela, pra continuar tendo uma surpresa. Então uma parada que assim, putz, eu acho que lembro que é tal coisa. E aí não era, tá ligado? Sim. Então assim, é muito da hora, sabe? No final das contas, acaba sendo uma experiência gostosa. Da última vez que eu fui a Londres, dá o monóculo aí, botar o monóculo. Tem um negócio, um teatro em cartaz lá, uma peça em cartaz, chama Mousetrap, que é a peça que ficou mais tempo em cartaz, tem mais de 40 anos, está direto em cartaz. E é uma peça escrita pela Agatha Christie. É um crime de quarto fechado, que você vai ver e tá lá em cartaz. Se um dia vocês forem, vocês têm que ir. Mousetrap. E aí o final, né? É engraçado que quando termina, ele fala, agora vocês não podem contar para ninguém, vocês são cúmplices do maior mistério do Império Britânico. E aí você não pode contar para ninguém como é que é o final, o que acontece, né? Mas aí é isso, é maneiríssimo, cara, muito legal. É uma peça mesmo com um estilo bem da Agatha Christie, de assassinato, aquela coisa toda, tá? Muito legal. Inclusive perguntaram aqui no chat sobre a experiência de ter visto o filme de Sherlock e o quarto dele, com as inscrições do livro. Isso é porque eu falo muito nos podcasts, é a coisa de como é que é a mágica do bom escritor em descrever de uma forma que não fique muito na medida certa. Quando no Estudo em Vermelho ele descreve lá o apartamento do Sherlock Holmes, eu não tinha visto nenhum filme e eu consegui visualizar perfeitamente o que era aquilo. Da hora. E ele não precisa ficar 15 páginas descrevendo. Eu falo muito, tem um podcast literário que a gente fala muito isso, quer dizer, que mágica é essa? Que mágica é essa que o cara com papel e tinta que te transporta... Você criar uma imagem... Você te joga ali, te cara. Joga dentro do lugar. Né? Quer dizer, isso é a magia da literatura que eu já era fascinado. Né? Então, também quero ser um cara desse. Que mistério é esse, entendeu? Quer dizer, tem que saber. E você, claro, existe a literatura ruim que não consegue, mas se eu, usando as palavras certas, né? Sabendo ativar certos gatilhos mentais e tal, você consegue isso. E aí, o que ele fala aí, que talvez o que eu fiquei impressionado, é que quando eu fui ver o primeiro filme, a primeira representação do quarto, do apartamento de Sherlock Holmes, e algum filme que eu vi pra frente, cara, era exatamente o que eu tinha imaginado. Sinal que todas as pessoas, a maioria das pessoas que leram, imaginaram dessa mesma forma. E de novo, é uma descrição de uma página e meia, talvez. Então, quer dizer, olha como é que esse cara... É fascinante isso, é mágico, né? É muito louco. Quando eu vi o Senhor dos Anéis a primeira vez, sim, cara, o Gandalf era o meu Gandalf. Era o Gandalf da minha cabeça. Pra vocês também? Alguém balançou a cabeça? Também?
O Mux também. Cara, na hora que eu vi o Gandalf, eu falei, caralho, na minha cabeça, sempre foi o Ian McKellen. Sempre foi. Era aquela representação, tava tão bem descrito. E não era também, né? Tolkien não fica gastando, né? Não é o Essa de Queiroz, né? Gastando Sim, claro. 25 páginas pra falar de uma cama. Sim. Não, ele é uma página e eu já sabia exatamente como era a cara dele ficando nervoso. Óbvio que quem fez também é fã pra caralho, né? Então, ou a descrição tá muito boa, ou é um cara que pensa como eu, assim. Então, o Peter Jackson, ele teve um carinho extremo na pré-produção também. Até as cartas que ele mandava para os atores que ele queria contratar. Tem uma carta que ele mandou pro Christopher Lee, né? Sim. Que é o Saruman, é isso? Isso. Ele até tinha um SERP, assim, um negócio, sabe, para você ambientar e tal. Então o cara foi realmente, eu acho que teve um extremo carinho ali para construir aquela história. Eu acho que nunca vai existir algo como foi feito no Senhor dos Anéis. Acho que foi o último filme possível a ser feito com tanto esmero, tanto carinho. Eles criaram uma agência de animação para fazer as animações do jeito que eles queriam. Tem um negócio que eu acho absurdo, que são as malhas de metal das armaduras. Fizeram de borracha uma por uma. Os caras foram encaixando os negócios de borracha. É surreal. E tem o lance do timing também, né? Assim, de você pensar que um filme daquele, talvez lançado nesse momento, não fizesse tanto impacto. Mas aquele momento era um momento que você tinha uma carência desse tipo de filme de fantasia. Já existiam alguns, mas nada com aquele impacto todo, né? Você tinha tido ali um pouco antes os filmes do prequel do Star Wars, que não é fantasia, mas era tinha um cenário um pouco mais fantástico e tudo, né? Pelo menos o cenário que eu digo assim, no design, né? E aí, um amigo meu, quando viu aquilo, falou: isso vai abrir espaço para filmes de fantasia. E realmente veio num momento muito... O timing também foi excelente, né? Então, eu me lembro que a gente ficava esperando... Sempre saía acho que 1º de janeiro de cada ano, né? Os 3 filmes do Senhor dos Anéis. A gente ficava louco Era esperando. No Natal, era perto do Natal. Era final não era do janeiro, ano. não? Era começo do verão. Porque eu lembro... Não, mas chegava no Brasil, né? Hã? No Brasil não chegava em janeiro? Ai, cara, pode Eu ser. acho que era na virada, porque Pode tinha ser. um lance. Porque Eu lembro. Eu lembro de estar no final do ano, ou começo do ano, que eu ia no shopping do metrô Santa Cruz, que era onde passava a versão estendida. Eu era nerd nesse grau, aqui em São Paulo. Era o único cinema que passava a versão estendida. Era 4 horas de filme. Não, eu acho que era. Não, mas era isso depois, né? Isso depois. Depois de um ano. Saiu depois de um tempinho, exato. Mas sempre era sempre junto com o lançamento. Então lançava um, aí eles passavam a estendida do anterior. Sim. Lançava outro, passava a estendida do anterior, sabe? Eu fui ver uma versão estendida, desculpa te interromper. Fui ver uma versão estendida uma vez também, no Rio, aí era na Barra, e eu vi no jornal. Vai ter agora, acordei, vai ter agora a versão estendida, tava 12:00 e pouco. Botaram de manhã porque era 4 horas, né? Acho que foi do segundo. Cara, eu fui, levei lanche, assim, na mochila, sabe como é que é? Não porque o jovem que vai no cinema tem que levar coisa de casa. Tem que levar, a menor condição. Não, mas é mais pra não sair do cinema, né? E para não comprar os combão também de R$88, também, né? não, tem isso, mas pra não sair, levar sanduíche e tal, pra você Parecia ficar... que você tá indo pra um treino, né? Isso aí. Parecia que você ia fazer 2 horas de musculação. Isso aí. E aí, eu me lembro de ter visto isso aí. Mas o que você ia falar? Te interromper. Não, eu ia falar que eu acho que era 1º de janeiro mesmo, porque eu lembro de amigos meus que eram aficionados, que era tipo o compromisso de dia de ano deles, sabe? Virava o ano, os caras já falando de, amanhã a gente acho que é isso, vai entrar. Então eu acho que era 1º de janeiro mesmo. Lançava com atraso. Hoje em dia não lança mais com delay, né? Lança tudo meio que igual, mas... bem... Teve uma vez nesse mesmo shopping que os caras fizeram no mesmo dia os 3 versões estendidas. Começava às 9 da manhã. Pô, aí tem que botar na veia, né? O negócio. Tinha café da manhã, você pagava um combão lá, devia ser, sei lá, R$100 na época. Aí você tomava café da manhã e entrava o primeiro filme. Aí tinha o segundo parava no meio. O Duas Torres, ele tem 2 atos, né? Claramente, que é o antes de ter a invasão, de começar a invasão. Sim. E a segunda metade é só quebra-pau, só é porradaria até o final. Então, antes da porradaria quebrava, todo mundo almoçava lá, tinha um lugarzinho fora pra almoçar, voltava, segundo ato, começo do outro filme, parava, lanche da tarde, terminava o último filme e ia embora pra casa. Tipo antigamente, os filmes raiz, né? Intermission. Lembra disso que tinha um intermission?
tinha Overture, né? Lembra que os filmes da antigo, né? Ben-Hur, né? Lembra que tinha assim, né? Começava com a música, aí tinha... O pessoal parava mesmo no cinema e ia fazendo assim, tipo como se fosse os atos... Primeiro ato, segundo ato, Legal. Ô, Eduardo, você pensa nos seus livros adaptados para cinema, para série, ou não? Cara, eu acho que seria mais legal, em vez de fazer uma adaptação dos livros, fazer uma história original. Né? No caso, por exemplo, da tetralogia angélica, né, que eu não trouxe, né, da Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, é bacana, nada contra, mas é um universo muito amplo. Então, por que não fazer, por exemplo, uma série original, com uma nova história? E aí você consegue adaptar o teu budget, escreve o teu roteiro a partir do budget que você tiver. Eu acho bem frustrante você ter uma história muito grande, ter que reduzir aquilo, nerfar, tem um tempo até nerfar, reduzir aquilo para você, né, ter que adaptar. Contar um livro inteiro de 300, 400 páginas Sim. em 1h30 você tirou muita coisa, refilou muita Os meus livros que eu escrevi, né, o Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, até mesmo o Santo Guerreiro, eles seriam muito caros, né? Então, claro, poderia fazer, acho interessante, não estou me fechando a isso, mas essas coisas têm que ser feitas com muito cuidado. Tem um livro que outro dia até veio num podcast chamado Eragon, um livro que eu nunca li, e eu nunca li porque eu tive um preconceito, porque eu vi o filme. E achou o filme é horroroso. Todo mundo fala que o filme é horroroso. Eu achei horroroso, eu acho que não tem ninguém que defenda esse filme. E o cara também escreveu, né? Eu sou fãzaço do livro, os livros são muito bons. E aí o filme afasta você, né? Então isso tudo tem que tomar muito cuidado. É uma coisa tão espinhosa, cara, que enfim, é difícil. É, né? Que você também tá no modelo, né? O seu tipo de narrativa e tal, dá muito trabalho para ser feito no mínimo possível, né? O mínimo para ficar bom, claro, é caro, né? Você vai ter, porque você precisa, é muita coisa, vai ter que ter efeito especial pra caralho, vai ter que ter um monte de coisa para conseguir entregar as imagens que você passa escrevendo, né? Exatamente, isso aí. Aí você fazendo uma coisa original, né, uma série nesse universo e tal, você pode escrever já num negócio mais possível, né, de ser feito. Até um desafio para você, bacana, dá para fazer, né? Mas o cara que tem porque cada leitor tem uma imagem daquela história. E aí, às vezes o cara imagina algo grande, né? E aí você dá uma piorada, né? Putz, negócio de baixo orçamento. Acaba se tornando frustrante. Um livro o cara pensa, o livro que eu li, eu gostei tanto, a história é boa, né? Minha cabeça é tão bacana. Aí você vê um filme é uma porcaria, sabe? Puta, é frustrante, cara. Eu acho melhor não fazer, eu acho. Eu acho melhor não fazer, ótimo. Não. Não. Se for pra ser assim, é melhor não, né? Claro. Então, eu acho que um bom exemplo é aquela série brasileira 3%, né? Que é a primeira temporada, baixíssimo orçamento, meio que pra passar uma ideia, né? Conseguiram passar uma ideia. Tem uma série de questões nessa série, acho que ela é interessante, mas tem uma série de problemáticas ali, tem coisa de atuação que é super estranho. Você vê até alguns detalhes de produção ainda mesmo que ficam... Você vê que falha. Obviamente, pessoas que já mexeram com o cinema minimamente, ou que, né, olham um pouco diferente. Para outras pessoas só fica assim, nossa, tá faltando alguma coisa. As pessoas só ficam achando estranho. Quando os caras aprovam assim, beleza, foi bom, a segunda temporada já veio com outra cara. É outra série. Aí já contrataram os atores medalhão, os caras foda. Já é outro rolê. Aí, problemas de atuação. Cara, o primeiro tem umas atuações que, minha nossa senhora, você assistiu? Assisti. Eu não assisti a segunda temporada. Triste. Então, tem muita gente que parou na primeira porque achou uma merda. Por não gostar. A atuação era macarrônica em alguns momentos. Tipo assim, caralho. E alguns atores e atrizes que você conhece, são rostos conhecidos. Mas, cara, falta de direção. Claramente não era o diretor principal que tava gravando aquela cena. Né? Porque o diretor não vai deixar... Tem coisa que não deixa passar. Vai ser, não, querido. Vai gravar isso de novo, pelo amor de Deus. Ficou uma merda. Então, é uma série de questões que passaram claramente, assim. E deve ter tido uma correria desgraçada pra entregar, aquelas coisas. A segunda já veio parrudo. Então, ou você já entra parrudo, de alguma forma... Ou tem que ser muito mais tranquilo pra conseguir ter um produto mais fácil de entregar. Vikings, né? Eu achei que foi assim. Vikings começou com baixo orçamento, depois fez sucesso. A segunda e a terceira temporada são muito boas. Depois eu acho que deu uma piorada por razões de roteiro. Aí não foi nem de orçamento, por razões de roteiro. Enfim, não vou nem analisar a série aqui. Mas
O que eu quero dizer é que a primeira temporada ela é despretensiosa do Vikings e a segunda já eu vejo como acho que na segunda e na terceira que tem invasão a Paris. Um negócio muito bem feito. Hoje em dia os caras fazem uma computação gráfica, parece que você tá lá, né, cara? Que supostamente não é tão difícil, né? Evoluiu muito, né, cara? É impressionante como um negócio... Hoje em dia você vê o cara realmente, você coloca só um fundo azul, antigamente que tinha o chroma key, via claramente um negócio toscaço, né? Hoje em dia você não percebe, cara. O que tá, né, por trás daquilo. Cara, fora o bagulho dos atores representando bichos, né? Sim. Aquilo pra mim é assusta. Como é que é o nome daquele ator que faz o... Que faz o Gollum? Faz todos, né? Faz o César, o Gollum, o Serkis, né? o Smaug, o Andy Serkis. Esse, assim, aquilo é um absurdo por si só, de tecnologia, e o cara é um animal, assim, é um negócio... domínio do corpo, né? Cara, e ele meio que entrando no... Você vê ele meio que... O cara ainda falou pra ele, cara, faz isso tudo aí que você quer fazer, eu quero mais ou menos isso, mas vai, só vai. Ele fez alguns outros também, né? Fala. Não, ele fez o Caesar. Então, ele fez o Caesar. O Caesar é absurdo o que ele Ele fez o Smaug, que é o dragão do Hobbit. E é absurdo, cara. Porque assim, você vê que são totalmente diferentes os personagens. E ele entrega de jeitos diferentes, com vozes diferentes. Expressões, né? As expressões. E os caras conseguem. O Smaug, imagina, cara, quando você lê o Hobbit, igual, né? Você não imagina. Você, caraca, como é que os caras vão botar um dragão desse tamanho em cima de tanto ouro? É impossível, né, fazer. E aí você vê o negócio acontecendo com muita tecnologia, né, cara? Tipo, muita coisa. É muita coisa ali. Então, quando a gente fala de adaptação, é lógico que pro cinema nacional, a Batalha do Apocalipse é um filme que não dá pra imaginar, sabe? Mas você cai num grande estúdio de Hollywood, sabe? Você imagina, de repente, uma trilogia ali, com cuidado. Não, eu não tô me fechando, não. Claro que sim. Mas o livro já foi traduzido para outros países? Sim, mas não para inglês. Para o inglês ainda não? Não, mas foi para turco, para alemão, foi para Alemanha, foi para Holanda e você vai até achar engraçado, para Portugal. Que foi traduzido também. Sim, português, ele chama para o português europeu. Batalha do Apocalipse. Opa! Isso mesmo. Mas eu tive uma experiência bacana. Eu fui lançar o livro na Alemanha, fui à Turquia. Na Turquia foi bacana, fui uma feira de livros que é tipo a Bienal, lá em Istambul. Muito bacana, cara, o negócio. É uma experiência, né? Mas para inglês ainda não. Eu tenho que... É bom o autor também pagar uma tradução. Eu tenho que parar para também encontrar um bom tradutor e tal, né? E tem que ser isso também é delicado, porque a tradução é um negócio sério, que as pessoas às vezes não acham. Cara, não dá para entregar na mão de qualquer um. Eu não queria polemizar, mas a Bíblia tá aí para dizer isso, não é mesmo? Não dá para dar na mão de qualquer um para traduzir, que o negócio sai da linha de um jeito que, nossa senhora. A melhor tradução da Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. É traduzida a partir do próprio aramaico. Exato, né? Que é do original, uma tradução única. Sim. E com interpretação sobre. Não dá pro cara botar palavra embaixo de palavra que vai dar merda, não é mesmo? Sim, não. Quando você traduz de uma língua, depois o cara traduz dessa segunda língua que foi traduzida, e aí realmente você encontra vários erros, né? Então tem que encontrar alguém que seja nativo do inglês, né? E que seja um bom tradutor, né? Dá até para contar, mas eu tenho que parar para organizar isso, né? Como eu acabo sempre emendando você vai ter que romance... estar em cima, né, cara? Você tem que estar em cima para poder também garantir que vai... Sim. Mas o lance é isso que você ia concluir, porque você tá emendando um no outro. Sim. Você não tá tendo um tempo para parar. Você escreve por ano, cara? Sai quase um livro por ano ou é impressão minha? Geralmente é um livro por ano. Mais ou menos um livro por ano, mas aí a publicação é de 1 ano e meio, mais ou menos, porque não é só escrever, né? Tem que ter revisão, tem o processo que eu estou aqui, por exemplo, divulgando, lançando os livros. Nesse momento eu não estou escrevendo, não estou no meu escritório em casa escrevendo, então também tem os meses de lançamento. Então, na prática, é 1 ano e meio por ali. Você tem uns livros para frente aí, então? Porque o Santo Guerreiro é uma trilogia, né? Então o próximo vai ser justamente o terceiro da trilogia e tal, né? Mas é porque o problema, entre aspas, que eu descobri, essa coisa de adaptação para fazer para quadrinho, eu descobri que o que eu realmente gosto, cara, é escrever prosa.
escrever romance, e eu acabo sempre emendando um projeto desse no outro. Né? Eu já estou comprometido para o próximo ano, que é o último livro, né, dessa trilogia. Mas talvez depois eu escreva outro romance também, emende em alguma outra ideia, entendeu? Você já tem um negócio de beliscando de outra coisa já. Vários, né? Caralho, fica sempre vários, né? Fica não, sempre vários. Isso é do caralho, que bom, né, mano? E eu tenho muito essa coisa de cada vez mais eu vou descobrindo que é o que eu gosto, sabe, cara? E é um processo angustiante também, porque você escrever prosa, escrever romance é um negócio muito... Eu acho que muito difícil ter uma carga, né? Você se esforça demais, né, cara? Demora pra você escrever, pelo menos comigo é assim. Demora pra escrever, demora pra ver o resultado. É muito longo, né, a entrega, né? Isso, Você reescreve muito? Muito. Pelo menos 20 vezes. Pelo menos 20 vezes. Tem uma frase que eu adoro, não lembro de que escritor é. Eu tava tentando lembrar, não consegui lembrar. Mas tem uma frase de um escritor conhecido que ele fala que o autor publica os seus livros para se livrar deles. Porque enquanto cara, ele não isso publica, é muito verdade. cada vez que ele lê, ele muda alguma coisa. Isso é muito verdade. É muito verdade. E ainda bem que eu tenho prazo. Senão, você... Tava reescrevendo a Batalha do Apocalipse ainda até hoje. Aí, Eu acho isso prejudicial pra caramba, cara. Você voltar numa ideia que você... Claro que você também não pode... É o meio do caminho, né? Você não pode também deixar uma coisa que você escreve uma vez só e pronto. Tá, vai ficar ruim. Você tem que trabalhar no texto, tudo. Mas, ao mesmo tempo, chega um ponto que se você continuar trabalhando, você começa a deturpar isso. E aí começa a estragar a tua ideia inicial, que se pá era genial. Se pá era foda, e você começa a olhar... Aquele cara teve a ideia genial, a pessoa que você era 2 semanas atrás. Perfeito. Não, e aí você começa... A gente tem esse problema com stand-up, né? Porque quando eu escrevo texto de stand-up, eu tenho um problema que toda vez que eu releio, eu quero reescrever coisas. Exatamente. Eu arrumo coisa. Aí eu tenho pra mim na cabeça que assim, eu escrevo a primeira vez, eu dou uma ajustada, vou fazer em palco já. Eu já não mexo mais. Sim. Aí do palco eu volto, arrumo um pouco. Não mexo mais de novo. Eu só mexo no palco. Eu não fico... Porque se ficar, toda vez que eu parar pra olhar, eu sou outra pessoa, tô com outra cabeça, eu vou fazer de novo, entendeu? Tem gente que, inclusive, reescreve livros que escreveu há 20 anos. Cara, eu acho isso, particularmente, com respeito a quem faz também, então eu não sou dono da verdade, né? Mas eu acho ruim, cara. Porque há 20 anos você era outra pessoa. Mudou muito. Né? O mundo mudou, você mudou. Claro, cara. Sabe? Mas a partir do momento que você publica, você registrou, aquilo lá é um relato de uma época da tua vida. Por mais que seja uma ficção, tudo aquilo lá é um relato de um momento que você está vivendo. Isso aí. Tá? O seu processo de escrita, quando você começa a escrever uma história, você já sabe exatamente aonde ela vai terminar? No meu ou a caso, história... sim. No meu caso, sim. Mas realmente depende muito. Tá? Depende muito do autor. Tem autor que não consegue escrever dessa maneira. Eu só consigo escrever com o roteiro. Sabendo o que vai acontecer. Sabendo para onde aquela história... Não só para onde ela vai, mas todos os capítulos eu tenho roteiro, eu sei o que vai acontecer em cada capítulo. Posso mudar um pouquinho? Posso, mas eu tenho uma bússola, né, para chegar naquele lugar. A maneira como eu encontrei. Porque antes, no começo, quando eu era amador, eu escrevia sem o roteiro e eu descobri que eu parava no meio e tinha que esperar uma semana para vir a ideia e aí perdi o fio da meada. Então as histórias se perdiam. Perdi o embalo, né? Então eu descobri que, no meu caso, eu preciso fazer o roteiro. Quer dizer, o roteiro de cada etapa da história, não só saber o final, mas saber todas as etapas direitinho e tal. Agora, isso aí é só um método. O Stephen King acha que é péssimo isso, que ele nunca conseguiria escrever dessa maneira. Bernard Cornwell também é outro que não escreve assim. Então, assim, vai vendo. Eu digo que também a galera que está começando vai tateando, né? Eu encontrei na tentativa e erro isso. Foi uma tentativa e erro de não conseguir terminar a história. O que está acontecendo? Aí eu fui testando, então preciso saber e tudo. E no meu caso é assim. Cara, tem um negócio que é muito legal que o DVD botou na pauta que eu não sabia, que eu tô curioso, que é sobre sua amizade com o Paulo Coelho, velho. Sim. Ele era teu ídolo de alguma forma? Já? Como é que isso se deu? Não, eu tinha lido a biografia dele, que é muito boa, escrita pelo Fernando Moraes.
a história de vida dele é incrível, né? Em vários sentidos. Aí, quando o Batalha do Apocalipse saiu, foi na mesma época que saiu um livro dele chamado Aleph, né? E aí os dois estavam na lista dos mais vendidos, os dois. Eu achei maneiro, porque eram os únicos 2 brasileiros na lista dos 10 mais vendidos. E aí eu escrevi para ele, assim, espontaneamente. Não sei como eu consegui... não, escrevi... Eu escrevi para a agente dele, que aí tinha o e-mail dela no site da agência, porque eu tinha lido que, na biografia dele, que quando você tentava chegar nele, sem passar pela agente, dava uma merda sinistra. Da hora. E aí eu escrevi para a agente, falava, se você puder passar esse e-mail para o Paulo Coelho, tal. E no fundo também não é bem assim, não. Depois eu conheci a gente dele, é gente boa. Mas no livro, na biografia dele, fala que o mercado do mercado conhece a gente, ela, como sendo uma górgona, assim, que protege o cara, tal, sabe? Um negócio desse. Eu fui seguir o protocolo, né? Então mandei, aí por acaso ele respondeu. Ela certamente passou para ele, ele respondeu, poxa, tô orgulhoso também de estar com você na lista e tal, e aí eu gostaria de conhecê-lo, papai. A gente continuou se falando por e-mail, até que um dia a gente estava indo para Paris, eu, o Alexandre, não era o Alexandre, não, o Dave, a Andrea, a mulher dele, estava indo para Paris, aí eu falei, olha... E a portuguesa? Isso, porque eu nem lembrei. Maravilhosa, inclusive, viajar. Portuguesa viajando, para mim, é um acontecimento. Como eu gosto de ver ela e a Agatha, cara. Puta, é muito engraçado, velho. Eu me mijo da risada, velho. Exatamente. Aí a gente foi para Paris, e aí eu falei, como ele tem um apartamento em Paris, eu sabia tudo isso por causa da biografia. A biografia recomendo, o livro chama-se O Mago. Isso aqui é o biografia também. Curte pra caralho. Muito bom o livro, né? Você chegou a ler esse, não? Eu cheguei a ler a Achei biografia. muito bom. Tudo do Fernando Moraes eu leio, cara. Porque, assim, Ele é muito bom escritor, né? Eu amo o Fernando Moraes. Então... Exato. Então, a gente estava indo pra Paris, eu falei, ele tem um apartamento em Paris, eu falei, se você estiver em Paris, a gente se encontra. Aí ele falou, não vou estar em Paris, vocês são meus convidados para vir aqui onde eu moro, que é em Genebra, na Suíça. A gente falou, já que a gente foi convidado, vamos lá, né? A gente, moldamos o nosso roteiro para poder visitá-lo, né? A gente foi lá para Genebra, foi muito maneiro, assim, uma história para contar para os filhos, né? Para os netos. A gente foi assim, pegamos o trem, como é que é a TVG, como é que é? É um trem específico, aquele trem veloz e tal, para ir até o Castelo do Mago, né? Porque é um castelo, né? Ele morava ainda mora, eu acho, num prédio, né? Que era um prédio que tinha uns pilotis, assim, troço... E todos os prédios lá em Genebra, eles têm abrigos antiatômicos, por causa de sei lá, a legislação e tal. Então, ele mostrou lá que tem... Aí você desce a garagem, mais embaixo... Todo mundo tem tipo um bunkerzinho particular, que se tiver uma guerra nuclear, a galera vai para lá, tal. Então, uma coisa assim, parece que tá num castelo mesmo, tal. E legal o negócio, incrível. Aí conhecemos ele, depois ficamos em contato, tudo, etc. E é isso. E aí foi assim que a gente se conheceu, mais ou menos. Olha a escola do e-mail bem respondido. Não é? Da onde vem, entendeu? Toda uma estrutura, entendeu? Sabe? É a pirâmide do e-mail educado, das pessoas respondendo bonitinho. E aí, conhecer ele, ter ele de perto, assim, vocês se surpreenderam, assim? Uhum. Porque eu sei muito do Paulo Coelho sobre o que o Nerdcast me contou sobre ele. Uhum. Que ele é um puta de um nerd também, não é? Sim, ele é muito inteligente. Tem uma inteligência muito alta. E inteligência muito alta, é a mente do RPGista, né? Inteligência alta. E aí... ele é um cara, porque ele foi conhecido muito pela questão de escrever livros que as pessoas consideravam fáceis, né? E aí... Criou-se todo um preconceito em cima da literatura do Paulo Coelho. O preconceito e o pessoal achando que ele era um cara burro, sei lá, por algum motivo. Na realidade, não, ele é um cara muito inteligente. Tem uma bagagem literária, viajou o mundo, trabalhou em grandes empresas, inclusive, e tal, e tem essa história da magia, né? Que ele depois entrou na magia e tal.
Então é isso. É um cara bem inteligente, sim. Cara, foda demais, foda demais. Cara, conta pra gente sobre o Santo Guerreiro em si, do lançamento do livro. Amanhã é o dia de gastar o dedo aí assinando o livro da galera. Amanhã, dia 22, aqui em São Paulo, vai ser na livraria da Vila da Fradique Coutinho, às 17 horas, 5 horas da tarde. Sabadão, tranquilo, não tem desculpa pra não ir, a galera tá convidada. E no domingo, 23, vou estar em Campinas. Agenda de shows aí, ó. Que beleza, hein? Vou estar em Campinas, na livraria Leitura do Parque Dom Pedro, às 16 horas. Sempre vai ter bate-papo. Isso que a gente está fazendo aqui, vamos trocar uma ideia com a galera lá e depois autógrafos, né? E o Santo Guerreiro é o primeiro lancei em 2020, que é uma história romanceada sobre a vida do São Jorge, né? Bem inspirado no nosso querido Bernard Cornwell, que escreveu 3 livros sobre o Rei Arthur. Mas como é que seria o Rei Arthur se ele fosse verdadeiro, num cenário real, né? A gente conhece o Rei Arthur por aquela coisa da mitologia arturiana, armaduras brilhantes, o que não era verdade, não tinha, né, naquela época. E aí, muito inspirado nisso, eu não encontrava alguma coisa que tivesse a história do São Jorge, que era um personagem histórico verdadeiro. E você imagina o São Jorge como, pelos ícones, pelas estátuas, como um cavaleiro medieval. Né? Ele parece um cavaleiro medieval, mas não é. Na verdade, ele é um soldado do exército romano, quer dizer, uma coisa muito mais antiga. Então, eu fui estudar a história do Império Romano, e aí vi que é uma coisa diferente do que, claro, que o indivíduo que vê aquela imagem e presta devoção, eu acho que isso não estou aqui para dizer se é verdade ou se não. A importância da devoção que a pessoa tem, não tem nada a ver. Mas o personagem viveu nesse período aí da decadência do Império Romano, que não tem nada a ver com a Idade Média. Então vamos conhecer a verdadeira história de São Jorge. E aí comecei a pesquisar e levou a... Eu queria escrever um livro só. E aí falhei miseravelmente nessa missão. No meio do caminho, você falou assim, fudeu muito, não dá pra escrever um só. Ele pensou assim, será que lançar um livro de 800 páginas pega muito mais que 800. Seria umas 1.200, assim. Porra, então. Porque a história é muito longa e é um período fascinante da nossa história. Muito foda. A crise do Império Romano é um período que tá tudo acontecendo, né? E vem carregado de muita coisa, né? Tem muita coisa que leva a e muita coisa que vem de, né? Essa é a beleza da história, né? A história, as coisas nunca surgem do nada. Elas sempre são consequências de outras coisas. Processos gigantescos. De processos históricos perfeitos, gigantescos, que você falou perfeitamente. Então, aí vou escrever um livro só. Porém, o que aconteceu foi que o meu roteiro ficou muito, muito grande. Então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Se o roteiro deu 200 páginas, eu acho que fudeu aqui. Mas acho que umas 100 deu. Eu boto fé, eu imagino. Acho que umas 100 páginas deu. E aí eu acabei dividindo em 3 livros, mas a malandragem da coisa foi que cada livro, claro que sou eu que escrevo, mas na fantasia, na ficção do livro, ele é escrito por personagens, né? Ele é escrito como se fosse alguém da época... Contando a história do... Alguém que 50 anos... 40 anos depois escrevendo, entendeu? Nossa. O primeiro livro é escrito pela Helena, que é a mãe do personagem real também, que é a mãe do imperador Constantino, Helena de Constantinopla. E o segundo livro é escrito por Eusébio de Cesareia, que foi o cara que escreveu a biografia do Constantino. Então o que eu quero dizer com isso? Os livros são independentes. Então, nesse livro, nesse segundo, né, é o Eusébio, o bispo, mandando cartas para o imperador. Então ele começa, inclusive, falando assim, olha, meu senhor, eu sei que o senhor está em campanha, está lutando, o senhor não teve tempo de ler os escritos da sua mãe, então eu vou fazer um resumo aqui e tal. Então, se você quiser pegar o segundo para ler, sem ler o primeiro, vai entender completamente, porque tem um resumo antes, e um resumo, não um resumo chato. Não um resumo escolar, né? Não um resumo escolar, é um resumo que a maneira está atrelada à narrativa, entende? Então, consegui, com essa malandragem... são 3 livros. O que tá bonito é brincadeira. Né? Manda aqui, diretor. É bonito. O que tá bonito é sacanagem, cara. Tá muito bonito, bicho. Acabamento muito foda. Sim. É bom de mexer. Eu achei essa primeira capa muito bonita. Aí depois, não vai conseguir superar. E quando fizeram o segundo, o azul, acho que ficou lindo também. Ficou animal. Né? Ficou
Animal, cara. É muito bonito. Então, cada livro retrata uma fase da vida do santo, né? A coisa que eu sempre falo é lógico, né, cara? Mas acho importante falar. Quando o cara se depara com essa imagem, pode achar que é um livro religioso, não tem nada a ver. É um romance histórico, né? Ao estilo Bernard Cornwell, ao estilo Ken Follett, não sei se vocês conhecem, se já leram, um excelente escritor de ficção histórica. E cada livro é um período da vida dele. O primeiro livro começa com os pais dele, o nascimento, a infância, a adolescência e o início da juventude, quando ele se sagra um cavaleiro romano, né? Um oficial romano. O segundo livro fala sobre ele como tribuno militar, como capitão. E o terceiro livro, que ainda não foi lançado, vai ser sobre o martírio. E é isso aí. Se um dia o cara quiser, não, eu quero só entender como é que São Jorge morreu. Pode pegar só o terceiro e vai entender a história. Então, ao mesmo tempo... Então, acho que eu falhei em fazer um livro só, mas com esse artifício aí, com essa malandragem, os livros são únicos também. Não, né? Animal. Assim, é uma puta ideia, cara. Assim, primeiro que São Jorge, ele tá encruado na nossa cultura de uma forma muito forte. Não só né? na nossa, de muitos países. Sim, Mas assim, ele é um santo muito, embora não seja, é um santo muito brasileiro. é muito brasileiro, Claro, ele tá muito presente em tudo, né? Você vê, tipo, católico, você vê umbandista, você vê um monte de gente que curte São Jorge. Corintiano. Assim, corintiano, muito, sou também, Não gosto muito. Mas, cara, é o santo, acho que só depois de Nossa Senhora, provavelmente, que é o parada de sucesso aí, de pingentinho e gente que, cara, não faz nada se dar um beijo em São Jorge, por aí vai. Tatuagem. Muito legal. Tatuagem pra cacete, cara. Tem animal. o São Jorge, o lance dele, eu acho que é um santo muito especial, porque a gente imagina um santo, um cara meio tipo Jesus, um cara mais pacifista, tal. Então, quando você tem um santo com uma espada, uma armadura com escudo, eu enxergo isso, eu não estou falando do livro, não, estou dizendo assim, necessariamente, eu enxergo isso como um símbolo, não que o cara vai ser agressivo de matar alguém, assim, mas a espada no sentido de ter as armas para se proteger, para se impor. Se impor contra o mal, que contra é o o que ele mal, quer dizer, né? e também ter, e por ser cristão, ter a mão do bem também, para estender a mão, né, para você ajudar as pessoas. Então, um santo guerreiro, literalmente, né? Então, eu acho que essa coisa dúbia que o São Jorge tem, talvez seja o segredo do sucesso dele aí, né, da maneira como ele é visto, né? E quando eu era moleque, filho da igreja lá perto de casa, tinha uma lojinha tal que via lá várias imagens de santo, não me interessava por nada. Mas, pô, cara, que é esse cara aqui que tá com pô, legal, parece um soldado. Pô, parece uma coisa de fantasia, né? Medieval, um negócio assim, né? Então a própria imagem dele já nos impacta nesse sentido, né? É um personagem incrível, né? Legal. Eduardo, a gente está encaminhando para o final dessa entrevista, tá? Até porque amanhã você vai precisar estar bem descansado. Eu não tô tomando esse energético para poder apagar agora quando chegar no hotel. Tá? Mas antes de encerrar, a gente, quando recebe convidados especiais aqui, a gente cobra uma prenda desse convidado. Vamos lá. Fica tranquilo que não tá... Entra o anão! A Ashley procurou o anão. Como assim? Tem um anão? Não, o Abner não vem agora. Isso foi bem convincente. O que a gente quer de você, Eduardo? A gente quer que você agora nos dê um convidado para um próximo programa. Sim. Então você vai pegar agora na sua lista de contatos, no seu WhatsApp. Sim. Você vai mandar um áudio para essa pessoa agora, dizendo aonde você está, do que você participou e por que essa pessoa teria que nos dar precisa vir aqui nos dar uma entrevista. Então manda agora o áudio? Manda agora o áudio. A resposta viu, querido? Resposta não precisa vir agora. É isso, porque vai que a pessoa fala nem fudendo, fica chato. Aí fica chato pra nós, né? Mas ligar o celular aqui. Ligar o celular. Tá ligando? Ó, enquanto ele tá ligando o celular aí, você que tá aí inscrito, não está ainda, se inscreva agora, por favor. Esses programas vão estar todos cortados depois, programa a programa, vai ter corte de cada um. Vai ter melhores momentos, vai ter um monte de coisa maravilhosa. A gente fez hoje, Marcão, a gente não precisa ficar sem trabalhar um mês. Marcão. Fez hoje ainda não, que ainda temos mais umas horinhas, viu, querido? Exato. Queria dizer nada não, mas ainda tem coisa. Tem. Ainda tem uma galera vindo hoje aí. Aham. Então fique aí com a gente, se inscreve no nosso canal de cortes também, que tem coisa bacana lá. E tem uma série de apoiadores aqui nossos, estão passando vários aqui. Muito, Inclusive eu vou lendo que eu já esqueci. Hoje
Ó, salve Vinho Vinho na na Lata, Lata. tá ligando aí? Vai passando, ó, tem Califórnia TV, tem... quem mais? Vinícola Tem o Easy, Góes. Vinícola Góes, que vem na sequência, no próximo programa. Exato. Vem Tá no próximo aqui. programa, que mais? Tem a A Radiola, Radiola Pizzaria. Ah, Tivemos muitas coisas hoje. Então, assim, sigam e vejam aí na descrição todos os parceiros que a gente teve pra esse dia de hoje. Já escolheu alguém, Eduardo? Eu falo antes, como é que faz? Pode Vai mandar, mandando a áudio, gente a gente tenta descobrir descobre, no mesmo, a você gente fala descobre durante a... A gente quer ficar Eu não no falo o cine, nome né? da pessoa? Não, pode falar, mas tranquilo. não precisa falar pra gente agora. Fala na mensagem. Vamos lá. Vou mandar mensagem aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Pronto. Fala aí, meu querido amigo Afonso Solano. É isso aí, tô ao vivo aqui no nosso podcast aqui, Elementar Show. E o pessoal tá querendo te convidar aqui para participar. Você que tá sempre aqui em São Paulo é mais fácil. E aí fica o convite, não é isso? Por favor. Por favor, Queremos vai muito ser uma você aqui. Vai honra, ser uma honra pra poxa. gente, cara. Gostamos muito de Afonso Solano. Beleza. Tamo junto. Valeu. Depois a gente se fala melhor, eu explico melhor. Aí depois vai falar assim, nem fudendo. Não, vai Não, nem Eduardo, não me fudendo. bota nessas frias, Eduardo. Depois eu Pelo te amor passo, de te Deus. passo o contato. Ótimo. dele. Beleza? Assim, Dudu, de verdade, cara, obrigado demais pelo carinho. agradeço, cara, Obrigado eu que demais agradeço. pela disponibilidade. Ah, vocês também têm uma prenda. Vocês têm que me recomendar outro podcast aí. Relaxa. Pô, pode deixar. Aqui, inclusive, estamos numa fabriquinha que grava mais de 100. Só aqui tem 100. Nesses nesse estúdios. local. Então, fica tranquilo que a gente vai botar pra moer aí. A gente Eu vai... vou voltar em dezembro indicar a São Paulo, provavelmente, tá? Aham. E aí Você a volta gente... aqui de novo. Foda-se. Posso voltar aqui? Você vai nos outros, mas você Sim, volta aqui de novo. claro. Aí faremos um... Mas a gente já falou bastante, mas fala mais. A gente pode fazer sobre isso, a gente pode fazer um temático sobre algum específico. E assim, tem muita coisa que dá pra gente falar. Só de escrita, esse moço que também escreve, gosta muito do assunto, só sobre processo de escrita, etc. Nossa, dá pra gente falar longamente sobre o assunto. Já aceitei. Juro, assim, a gente não usou meia pauta. É Eu verdade, não tô zoando. é verdade. A gente não usou meia pauta. É verdade. Então, o papo também foi rolando bacana, foi andando normal. Claro. Então, Dá docinho pro menino. Docinho? Tem um brinde nosso, festa de festa de criança. criança, ó, festa de criança. criança. Entendeu? Pra levar, se tiver criança. Ah, tá bom. São confeitos aí, azuis e brancos pra você. Do Então, nosso programa. São Jorge, São Cosme e Damião. Olha aí. Basicamente isso. Excelente. Excelente. Aí o tema do próximo livro. A vida. Obrigado de verdade. Beleza, Quem obrigado. quiser seguir você, Ah, sim. Jabá das redes sociais, né? por favor. Vamos lá. No Instagram do Expor, no Twitter Eduardo Expor, no Facebook, acho que ninguém mais usa Facebook, eu acho, né? Vou falar o meu canal do Telegram, muito legal. A gente faz podcasts semanais lá sobre escrita, que é o t.me/Eduardo Expor, ou na Global Search, procura por Eduardo Expor. É um canal bem legal, cara, que está reunindo uma comunidade, não só de escritores, mas quem gosta de cultura pop, quem gosta de ler. Pô, se inscreva lá e acompanhe o nosso trabalho. Beleza? Maravilha. Valeu, obrigado demais. Continua aí que a gente volta daqui a Daqui a pouco. pouco Vai a pra gente- onde? Vai pra reportagem? Não, vamos intervalo. Vai pro intervalo.